Olá meninas, eu vou iniciar a gravação do conteúdo que nós vimos no primeiro encontro do nosso grupo. Para as meninas que não conseguiram entender alguma coisa devido à internet, a conexão, e para as meninas que não puderam participar do nosso primeiro encontro. Então, iniciando aqui a apresentação, nosso grupo é um grupo de estudos para mulheres e o nome dele chama Genimui, G de grupo de estudos e Nimue, por ser uma personagem que simboliza muito bem a questão do nosso feminino, do que a gente pretende trabalhar no nosso grupo. Mais pra frente eu vou explicar o significado da palavra Nimue, do nome dessa guerreira. Baseado no livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés, é o nosso estudo, Nós vamos trabalhar a função do feminino e vamos trocar experiências para trazer para o nosso dia a dia, contribuir com reflexões sobre nós mesmos, a nossa função feminina, dentre todas as funções que nós temos da modernidade, da mulher na modernidade, Iniciando aqui uma questão do que é o grupo de estudos, para as pessoas que nunca participaram ou para as pessoas que têm alguma dúvida, Então, o grupo de estudos, ele é diferente de um curso, ele não é um curso, ele não tem obrigatoriedade, de estar todos os encontros, ele não tem prova, ele não tem também atividade para entregar. Então, ele é prática, é diálogo, é construção coletiva, Sendo assim, ele não tem tempo fixo para finalizar, Não tem um cronograma daqui um ano vai terminar, Nós temos uma previsão. A previsão gira em torno de 6, 7 meses, vai depender do nosso desenvolvimento, do quanto estará sendo produtivo esses nossos encontros e a leitura do livro. O grupo ele é formado por pessoas dispostas a adquirir conhecimentos através da partilha de opiniões, dúvidas e compreensões, muitas vezes diferentes das nossas, Então, muitas vezes o nosso olhar é diferente da nossa colega e essa construção, esse olhar diferenciado, baseado nas histórias que vão trazer no livro, é que vai fazer com que a gente se sinta aberta a novas experiências, a um novo olhar para a nossa vida mesmo, Quanto a outra mulher pode contribuir com o nosso bem-estar, Sem falar que é um ótimo meio para driblar a procrastinação, porque muitas vezes a gente, não vou ler, tô com preguiça, não consigo ler aqui, parece que não está rendendo, vou estudar depois. E com o grupo, você vai ter um momento que você vai ter que parar suas atividades, e se dedicar para você, para o seu aprimoramento, Com isso, um grupo ele consegue aumentar a nossa motivação, porque tem a interatividade, Então, eu acabo sendo motivada pela minha colega, me convida, pelas trocas que nós fazemos, pelos novos conhecimentos, conhecer novas pessoas de várias áreas, Ou seja, um compromisso assumido com outras pessoas é um incentivo a mais para manter a disciplina. Então, toda segunda, às 20 horas, nós vamos nos encontrar até às 21h30. Vai ser um momento para a gente cuidar da gente, para a gente fazer uma troca entre mulheres saudáveis, uma coletividade maior. Então, a troca de conhecimentos transforma o aprendizado em algo mais divertido, para a gente dar risada, muitas vezes, refletir, outras podem até chorar junto, Então, é um espaço para acolhida, para todos nós, mulheres, nos sentirmos acolhida. Esse é o objetivo do nosso espaço, do nosso grupo. Então, por que o nome Nimue, O que significa Nimue? Nimue, o significado dessa deusa, é uma deusa do lago. Então, a aldeia dessa mulher, ela se estabelece em torno de lago, do lago. Então, a água também é uma questão simbólica muito grande em todas as culturas. E nós pretendemos falar mais aí para frente, conforme no desenvolvimento do grupo,
E ela é considerada por Merlin uma deusa, uma estudante talentosa, né? Então, nós, como estudantes, né, somos talentosas também, né? Então, vamos pegar essa persona, né, esse arquétipo para nós, por isso a escolha do nome, né? E no xamanismo, ela é considerada a conselheira do rei. A maioria dos conselheiros do rei são homens, né? No caso da Nimue, ela é a mulher que aconselha o rei, né? E ela também é considerada, por outro lado, bruxa pelo seu próprio clã, né? Sua própria família social, né? Família de hereditariedade, pelos mentores. Por quê, né? Nós vamos conversar muito sobre essa questão da bruxa na sociedade. Porque uma mulher com tanta sabedoria, ela é bruxa, né? Antes da... Nós vamos conversar mais também, né? Antes da ciência se estabelecer, da medicina se estabelecer, nós acreditávamos em algo que não era baseado só na razão. E a mulher que tinha conhecimentos de ervas, né, conhecimentos de medicinas naturais, ela era considerada bruxa, né? Porque uma mulher não poderia ser mais inteligente que um homem, né? E uma dica para quem quiser conhecer mais sobre essa guerreira, sobre essa deusa do lago, é a série que tem na Netflix chamada Cursed. É a Lenda do Lago. É uma jovem, ela tem uma sensibilidade maior, tem alguns poderes, vamos dizer assim, né? E aí ela é escolhida pelos anciões da sua aldeia como representante maior pelo universo, né? Pela natureza. Então, o nosso grupo chama Genimui, porque nós somos a conselheira muitas vezes em casa, a estudante talentosa, a deusa, né? Que muitas vezes nós não nos reconhecemos, mas nós somos. Então, esse é o nome do nosso grupo. E aqui, antes de entrar no grupo, né, falar um pouquinho sobre a autora, a Clarissa Pinkola Estés. Então, a autora, ela gosta de ser chamada de doutora Estés. Ela é PhD, né, em psicologia. Por que que ela prefere ser chamada de doutora Estés? Porque o pai dela, um mexicano que ela tinha um ótimo relacionamento afetivo, foi que deu o nome para ela, né, de Clarissa. Então, Clarissa, ela acha uma coisa muito íntima, né? Então, para a pessoa chamar ela de Clarissa, tem que ter muita proximidade. Então, ela gostaria de deixar esse nome mais reservado para o pai, realmente, para as pessoas bem íntimas. E ela gosta, né, porque ela está viva, de conhecer, de ser chamada por Dr. Stess. Ela nasceu de 27 de janeiro de 1945, na Indiana, nos Estados Unidos, então ela está viva, né, tem 75 anos. E ela, como uma boa aquariana, né, nascida em 27 de janeiro, ela se preocupa com essa questão do mundo, do social, né, do bem-estar coletivo. E isso sempre permeou muito a vida dessa autora, né, quando ela nos traz a história da vida dela. Ela é uma psicóloga junguiana, escritora, cantadora, como ela gosta de dizer, porque ela conta histórias, ela é contadora de histórias, né? Então, muitas vezes ela canta histórias, lendas, né? Ela é uma especialista em traumas de pós-guerra, então ela cuidou das pessoas de pós-guerra, mesmo ela mesmo a guerra, não endureceu as questões dela do coletivo, né? As questões de acreditar no ser humano. Então, ela se considera uma sobrevivente de pós-guerra, né? Ela se considera também uma guardiã das velhas histórias sagradas, que para ela são pontes de ensinamentos profundos e libertadores. Então, no livro nós vamos ver várias histórias que ela compilou, né, que ela considera sagrada, de várias culturas, que para elas essas histórias são usadas como símbolos, né, como pontes para ensinamentos mais profundos, para a gente refletir em questões mais profundas que muitas vezes fica só na superficialidade, né? E ao mesmo tempo liberta. Então, o conhecimento ele é libertador, né? Ele tira as nossas amarras. E ela diz que as histórias são ingredientes mais fáceis e acessíveis para a cura. Muitas vezes, numa história, nós conseguimos enxergar, visualizar
coisas que não conseguiríamos sozinho sem usar esse instrumento da história, né? Por que a cura são bálsamos medicinais? Porque ela acredita realmente que o estar mental e físico estão interligados, né? Ela viveu na infância em meio aos encantos da natureza e nenhum caos pós-guerra fez ela calar, contar e cantar. O que eu disse aqui quando ela é uma especialista em traumas, né, de pós-guerra. Para falar um pouquinho mais, né, sobre o livro, vamos começar a analisar a capa, né? Então ele começa dizendo lá sobre o mito da mulher selvagem, né? O mito do arquétipo da mulher selvagem. Então, nós vamos falar sobre o mito, sobre o arquétipo e sobre a mulher selvagem, antes de entrar no grupo, no livro. Então, o mito vem de mitós, do grego, né? Que significa uma verdade contada ou narrada. Então, é uma tradição oral, né? Passa de geração para geração. Depois, essas pessoas vão torná-la escrita, né, e passando e continuando passando para outras culturas, né? Nós temos o exemplo de um livro, né, o mais conhecido no mundo, que é a Bíblia, que é também contada por uma verdade contada e narrada, né, e depois escrita por pessoas, né? Do que? De uma realidade experienciada pela sociedade antiga. Então, são experiências das pessoas que um vai contando para o outro, né? E assim passam-se anos, se tornam lendas, se tornam histórias antigas, né? Que sempre usavam personagens como deuses, semideuses e heróis, né? Depois nós vamos falar, e Jung também traz essa questão, por que usar deuses, semideuses e heróis, que parece que fica tão distante da gente, e não, né? Um termo muito conhecido na psicologia junguiana, que é o mito do herói, é que nós todos temos essa questão do heroísmo dentro da nossa personalidade, na nossa vida, que nós não percebemos, né? Então, nós identificamos com personagens, super-heróis, porque que a gente se identifica com um, gosta mais do outro, né? Como esses super-heróis também foram criados a partir da identificação do ser humano, né? Então, é uma tradição, são histórias que vão passando de tradição em tradição. O que é interessante frisar aqui também, né? Que o mito, ele tem alguns significados aí que a gente precisa ficar atento, né? No senso comum, o mito, ele significa uma mentira, uma falsidade, né? Então, é mito ou verdade, né? É uma história, uma lenda contada, né? É passada de pessoa para pessoa como mentira, né? Ou é verdade, né? Então, esse é um senso comum. Ou uma pessoa diferenciada, né? Um superstar, um super ator, né? Olha, esse cara é um mito, né? O Pelé, o Ayrton Senna, e nós classificamos como uma pessoa diferenciada, né? Ultimamente nas redes sociais estão usando para designar uma outra questão também de mito, né? E aí tem a questão do dicionário. Então, no dicionário, o mito significa o quê? Narrativa acerca dos tempos heróicos que guarda um fundo de verdade. Então, é uma narrativa que eles vão contando, né, de geração em geração, como a gente disse, com um fundo de verdade, porque como se as pessoas vivenciassem, né, elas vivenciaram aquilo e elas estão repassando o que elas vivenciaram. E para que serve esse mito, né? É uma forma de entender e explicar a realidade, conforme cada pessoa teve aquele olhar. Então, aconteceu uma situação, vamos supor que tenha 2, 3 pessoas envolvidas. Se você for conversar com cada uma vai ter um olhar diferenciado, né? Então, um mito é isso, né? É um olhar, uma intuição compreensiva do mundo. Como aquelas pessoas, aquela cultura, aquela região foi enxergando as histórias. Também tem o sentido da mitologia, né? Então, narrativas sobrenaturais sobre a origem e natureza das coisas. E explicar muitos fenômenos, deuses.
Então, antes da chegada da ciência, né? Porque a mitologia o mito baseou muito a questão social, a construção social, política, filosófica, antes da chegada da ciência, da medicina, do plano cartesiano, da razão. Então, o mito tem a ver com emoção, mais emoção do que razão. Como que eles faziam para explicar? Eles explicavam se tivesse trovões, então era o deus do trovão que estava designando aquilo, né? A chuva, o mar, o sol. Então eram vários deuses, né? Polideuses para explicar os efeitos, as origens naturais, né? Entre parentes das coisas, antes de vir para a nossa razão, né? Então tinha para todos os fenômenos, principalmente os naturais e os sobrenaturais, tinham explicação baseada em deuses, em mito, né? E o Jung, ele traz essa reflexão, né, essa construção de várias culturas para nossa personalidade, né? Ele estudou essa questão, né? Então, quem é Jung? Jung foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço. Ele nasceu em 1875 e faleceu em 1961. E o que que ele fala? O que que é o mito para ele, né? É uma projeção do inconsciente coletivo e refez a história de muitos deuses e heróis da mitologia através de uma visão psicológica. Revelar o inconsciente. Então, para você que ainda não tem um contato com o termo, né, da psicologia, um termo mais específico, nós vamos falar mais e vai ficar mais claro durante o nosso percurso aí pelo livro, né? Mas o que é projeção? É projetar, né? É colocar para fora, colocar no outro, né? Então, o inconsciente coletivo. Então, muitas vezes a gente conhece o inconsciente, né? O consciente, eu sei o que eu estou pensando, como eu estou agindo, e o inconsciente eu não sei, tá lá guardadinho comigo, né? Coletivo, por quê? Porque Jung acredita que nós não nascemos tábula rasa, né? Nós não nascemos sem resquícios de personalidade ou sem uma história atrás da gente, né? Então, como nós vamos ver também essa questão da hereditariedade, dos nossos clãs, né? Dos nossos antepassados, o quanto nós trazemos isso para o nosso dia a dia, para a nossa personalidade, para a nossa cultura, né? Para o meio onde a gente está inserido. Então, inconsciente coletivo é um inconsciente que eu não sei, que vem da minha coletividade, da minha sociedade, da sociedade dos meus pais, dos meus avós e bisavós, da cultura que eles foram inseridos e assim por diante, né? E aí ele vai usar os deuses, como teria um exemplo do mito do herói, outros deuses, para fazer esse link entre nós e esses deuses, porque nós não estamos longe disso, né? Os deuses são projeções da gente, né, do nosso inconsciente. Então ele usa as histórias para revelar, a mitologia para revelar a questão inconsciente da, da, da figura, da personalidade, né? Então são figuras que possuem características comuns a todas nós. Então os deuses, né, como nós vamos ver, representa características nossas também, não está distante de nós, né? Outra palavra que aparece, né? Então, o mito da mulher, né? O mito e o arquétipo da mulher selvagem, né? Então, o que que é esse arquétipo? Que também é uma palavra diferenciada, mas que nós vamos nos acostumar no decorrer dos estudos, né? Então, os arquétipos são imagens e símbolos que aparecem de forma recorrente, de diferentes formas em todas as culturas e que passam de geração em geração. O arquétipo retrata a manifestação do inconsciente coletivo em nós. Então, como que é um arquétipo? O arquétipo são imagens que nós fazemos do nosso inconsciente coletivo que vai facilitar a nossa compreensão desse inconsciente, né? Então, o que acontece? Nós temos várias linguagens. Então, imagens é uma linguagem, né? Nós temos a linguagem não verbal, né? Que é a arte terapia, a dança e outras mais, né?
Então, a linguagem, para que serve a nossa linguagem? Um modo para compreendermos o mundo, né? Como nós nos compreendemos e como nós compreendemos o outro. E não é exclusivamente pelas palavras, e sim por gestos, imagens, sons e artes, né? Então, tudo faz parte da linguagem. Então, o arquétipo é essa linguagem, é essa imagem do que nós fazemos do mundo, do que nós fazemos de nós e do que nós fazemos dos outros, né? Mas não é uma imagem especificamente uma foto, né? Com uma interpretação estática. Então, essa foto significa, quando eu olho uma foto, eu estava com aquela roupa naquele dia, né? Significa uma coisa estática. Ela vai dar uma ideia do que possa ser. Então, cada pessoa vai enxergar aquele arquétipo, né? Aquele simbolismo, aquela imagem no inconsciente coletivo da nossa cultura, da nossa família e de nós mesmos, e dá uma ideia. Então, quando nós formos ler sobre o arquétipo da mulher selvagem, cada um vai ter uma ideia, né? E aí, quando ela fala do arquétipo da mulher selvagem, né? O que ela quer dizer com isso? Esse arquétipo, por mais que seja selvagem, não significa que é uma questão de não ser civilizada, ser rude, suja, voltar para a floresta para caçar, né? Então ela não propõe que voltamos para caçar, que a gente saia do nosso mundo civilizado, né? Ela fala do que não é domesticado, então do nosso instinto, da nossa naturalidade. Então, quantas nós nos podamos, né? Nos retraímos, essa questão do nosso instinto, de uma coisa mais natural da mulher para viver na sociedade, para conseguir sobreviver. Então, como que isso pode nos atrapalhar, enquanto isso precisa ser resgatado, né? Então, a reflexão que a gente se propõe com o livro é não largar o mundo civilizado, é repensar a mulher de maneira livre, atual, para a modernidade, né? Então, não é nós sairmos, largarmos a sociedade, né, a nossa casa e irmos lá na floresta viver na época da caverna. Não. É nós nos olharmos, nos sentirmos, resgatar a questão do instinto feminino, da questão natural da mulher, sem julgamentos, sem se preocupar, né, com regras, né? Então, entender o que é para cada uma de nós, né? Ela indica também, né, no livro, que é uma força mais profunda e poderosa da alma feminina, que são os instintos naturais, né? Então, a psique é a alma, né? Então, aqui nós vamos estudar a alma feminina, a psique feminina, os instintos naturais, resgatar, olhar, parar para enxergar esse instinto, né? Que muitas vezes ficam perdidos no nosso dia a dia, na nossa correria, em todas as funções que nós mulheres temos que exercer e que a sociedade cada vez mais moderna insere mais funções para a gente, né? E as histórias, elas conduzem a reconexões com atributos saudáveis e instintivos. Então, resgatar o que é instintivo e o que é saudável para nós, né? Pois quando ela é reprimida, surgem as dores da alma, as doenças. Então, a questão da repressão, né? Então, quanto a gente não fica doente, muitas vezes, porque nós estamos reprimindo as nossas questões mais naturais, né? Nossos instintos mais naturais. Então, para psicologia, para Jung, para Clarissa, né? Para a doutora Stess, a doença é uma questão mental e fisiológica, né? Tá interligada, né? E o livro, qual é o objetivo desse livro, quando ela traz esse livro, né? Essa coletânea de histórias para nos aprofundar. Ela quer trazer como se fosse um fortificante, como se nesse livro, né, tivesse contido material para dar coragem para nós mulheres nos enxergarmos, né, nos acertarmos, não deixarmos para trás o que nós sentimos, né? Então,
traz também como uma libertação da mulher selvagem por todas nós, né? Então vamos libertar, vamos nos reprimir menos, né? Por que a questão da sexualidade, que é uma coisa natural, é um instinto natural, tem que ser tão reprimida em muitas sociedades, né? Na maioria das sociedades. Então a gente vai conversar mais também sobre isso, né? E o livro? Então o que o livro traz, né? Mulheres que correm com os lobos, né? O livro é um resultado de mais de 20 anos de pesquisas épicas que envolvem viagens pelo mundo e contato com diversas culturas ancestrais. Então, ela, uma psicóloga, né, estudiosa da psicologia junguiana, também fez o mesmo percurso, né, uma pós-junguiana, também se jogou aí na questão das experiências pelas viagens ao mundo, né? Jung também viajou por várias culturas, quis conhecer de perto tribos, né? Culturas diferentes da dele, para entender essa questão da personalidade, da psicologia das diferentes culturas, né? E das histórias ancestrais. Então, a doutora Stess também, como pós-junguiana, também como acreditando nessa questão, foi conhecer de perto, foi conhecer histórias, essas que ela escreve, né? Experienciar o que ela acreditava, né? O que ela acredita. E com isso, estudando a questão da psicologia, né? Ela também estudou a biologia dos animais selvagens para ela fazer essa ligação entre as mulheres e os lobos, né? E com esses estudos da biologia, ela, entre os estudos, né, das viagens, o estudo da biologia dos animais, ela também atendia, né, no consultório e estudou profundamente as questões psicológicas, né, usando como base Jung e sendo considerada uma importante psicóloga pós-junguiana, como algumas que possivelmente durante o livro eu possa ter a oportunidade de trazer para conhecimento de todas. E é isso, né? É assim, que todas sejam bem-vindas. Nós vamos iniciar a leitura. Nós iniciamos a leitura do prólogo apenas. Na próxima no próximo encontro, a gente pode ler rapidinho para trazer um pouco para a gente recordar um pouco do que a gente conversou no primeiro encontro. E para finalizar o encontro, durante esse momento que nós estamos passando de dificuldade no mundo, no planeta Terra, na nossa atmosfera, nós vamos fazer essa oração nos finais dos nossos encontros, né? Uma partezinha da oração do Ho Oponopono, o final, na verdade, da oração do Ho Oponopono, em prol da Mãe Terra, né? Que a Mãe Terra como arquétipo, é um grande arquétipo, né? O arquétipo da grande mãe, que com o tempo vocês vão se familiarizando, que ainda nunca ouviu falar, né? E esse arquétipo nós chamamos de Gaia. Então, Gaia nada mais é que a Mãe Terra. Então, nós vamos fazer essa oração para a cura da Mãe Terra, né? E curando a Mãe Terra, nós não estamos nos curando também. Nós também fazemos parte da Terra e a Terra faz parte de nós, né? Então, o trecho que eu separei é esse. Amada Mãe Terra, quem é que eu sou? Se eu, a minha família, meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente, eu peço o teu perdão. Desde que se limpe e purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é. Para concluir, digo que esta oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde mental, que é a mesma que a minha.
Então esteja bem e na medida que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que eu compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui em mim. Eu te amo por ser quem você é. Que assim seja, e assim é. Essa foi o nosso primeiro encontro. Espero vocês no próximo encontro. E as meninas que não tiveram, qualquer dúvida, só falar comigo. Beijos.